Mais uma vez, estamos juntos aí, galera. Saudações a todos. Desde já eu peço que dê aquela moral, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando, para que possamos alcançar cada vez mais mentes e corações, para que não sejamos engodados, enganados, levados de um canto para o outro, feito gados por qualquer vento de doutrina. Hoje nós vamos estar aí falando da escala 6x1, contra a escala 6x1, a luta continua. A gente vai aqui pegar sempre os argumentos que ao longo da história, quando os trabalhadores eles adquiriram direitos, sempre se utilizaram. É impressionante o quanto os argumentos são os mesmos, né? Se a gente voltar na história, a gente vai ver que foi assim com a abolição da escravidão, né? Muitos argumentavam que a economia, a base era a mão de obra escrava e a liberação dos escravos iria arruinar, né, a economia, o país ia quebrar. Então, utilizaram isso, né? Utilizaram também isso na redução da jornada de 15 horas. Sim, a jornada já foi de 15 horas, né? E, enfim, foi muita luta, né? Muita manifestação contra, que fez a jornada cair de 15 horas para 8 horas. Também as férias remuneradas também foi fruto de luta também. Férias remunerada, o 13º salário, ele tem até uma história interessante. Ele também é conhecido como gratificação de Natal, surgiu em 13 de julho de 1962, no governo João Goulart, oficializado na Lei 4.090. A medida foi uma resposta a uma série de protestos e greves dos trabalhadores em um momento em que a inflação elevada corroía o poder de compra da população. Esse benefício trazido pelas leis trabalhistas não nasceu sem reclamação. Quer dizer, naquela época já tinha argumentos contrários, né? Empresários especialistas da área econômica da época diziam, inclusive, que a obrigatoriedade do empregador de pagar um 13º salário poderia quebrar o país. Então já tinha-se, inclusive falava que o 13º salário, né, era considerado algo trágico para a economia, né? Algo desastroso para a economia. E se confirmou pelo contrário, se confirmou que o 13º salário hoje é uma injeção de bilhões na economia, né? E fazendo com que a economia ela tenha um crescimento, né, nesse período, né, onde a população recebe esse valor e gasta, né, consome. Porque nós temos que entender uma coisa, senhores. De fato, o que traz desenvolvimento econômico, crescimento econômico, não é tirando leis trabalhistas, não é tirando direito da classe trabalhadora. Negativo. Isso é falácia. Isso não se confirma. O que de fato traz crescimento para a economia, desenvolvimento para a economia, é o aumento da demanda, do consumo. E quando você coloca mais dinheiro na mão da população, do trabalhador, eles gastam, eles vão às compras. E isso aquece, e foi exatamente isso que aconteceu com o 13º salário. Hoje, por exemplo, só hoje para os senhores terem ideia, esse direito aqui adquirido, né, que muitos falaram que seria desastroso para a economia, vai injetar só em 2024 320 bilhões. Né? Então, cadê os grandes especialistas econômicos, os empresários que tanto criticaram? Hoje eles se beneficiam desse direito. Então prova, senhores, que o argumento de que você dando benefícios, direitos para os trabalhadores que vai quebrar o país, isso é antigo, né? Um ponto importante. O Brasil, desde a sua colonização até os dias atuais, é um país capitalista, né? E o capitalismo, ao longo das eras aqui no Brasil, ele acumulou muita riqueza com sangue e suor de pessoas negras, indígenas. O colonialismo é uma realidade que vivemos e
foi aonde a burguesia de fato acumulou muitas riquezas. Então o Brasil, ele é o país que mais concentra renda no mundo, né? Então essa concentração de renda faz com que aqueles que detêm o poder econômico queiram impor o quanto você vai ganhar e o quanto você vai trabalhar. E a lógica dessa galera que detém o poder econômico, que concentra o poder econômico, é a lógica de que você tem que trabalhar demais e ganhar de menos, né? Então você vai ver, eles vão vir com todas as explicações, né? Ah, eu sou a favor da redução da escala, mas não vai dar, porque vai afetar a produtividade. O Brasil tem muitos encargos trabalhistas, isso tudo é falácia, senhores. Primeiro que o Brasil, ele é o país que está entre os países do G20 que tem a maior carga de trabalho entre os países do G20. Ele está ali entre os primeiros que tem a maior carga de trabalho. Segundo, a queda da nossa produtividade, que se refere ao trabalho qualificado, o nosso problema não está na quantidade, senhores, e sim na qualidade. A queda do nosso trabalho qualificado ele tem a ver com a questão da desindustrialização, que é uma das consequências do neoliberalismo durante esses mais de 30 anos. O país vem se desindustrializando. Com isso, o trabalho qualificado ele vem decaindo, senhores. Então a queda da produtividade não tem a ver com quantidade, e sim com qualidade, né, senhores? Então a gente vai ver que os argumentos aí da extrema direita, por exemplo, é falar, né, que você reduzir a escala de trabalho vai cair a produtividade, o que não é verdade. Por exemplo, temos aqui no Brasil 21 empresas pilotos que estão de fato fazendo teste da escala 4x3, por exemplo. Eu recomendo vocês depois aí pesquisar sobre o CEO da Vocan, uma empresa de tecnologia sitiada em São Paulo, onde estão na escala 4x3, e ele tem de fato ali confirmado que melhorou a produtividade, né? E outro ponto importante, né? O trabalhador, ele com dinheiro, ele vai tendo mais tempo de folga, ele vai consumir mais. Então isso de fato melhora a produtividade na empresa e melhora também o consumo. Ele vai ter tempo para consumir, para o lazer, né? Ele vai ter tempo para o lazer, para levar sua família no restaurante, no shopping, viajar, fazer cursos. Assim, isso vai movimentar a economia. E esse CEO da Vocan, ele fala exatamente isso. Uma melhora significativa na produtividade. Então temos aqui no Brasil 21 empresas pilotos com resultados satisfatórios. Muitos países na Europa, por exemplo, estão adotando a escala 4x3, por exemplo, na Alemanha. A maior parte delas, 70 e tantos % das empresas que fizeram esses testes pilotos, de fato querem continuar com essa escala 4x3. Né? Mas aqui no Brasil você vai ver esses argumentos aí sobre queda na produtividade, enfim. O Brasil é um país que, na concepção dessas pessoas, para haver um crescimento econômico, tem que retirar direito dos trabalhadores, e isso não traz crescimento econômico, senhores. O que traz crescimento econômico, de fato, é o aumento da demanda, da produtividade, do consumo, o aumento da demanda e do consumo, né? E isso não vem acontecendo no nosso país devido ao modelo neoliberal que o nosso Estado está submetido. O Brasil, dentro desse tripé macroeconômico, ele tem a política de juros alto, né? Então, o Brasil é o país que tem a maior taxa de juros do mundo, um dos maiores países que tem a maior taxa de juros do mundo. Isso, com certeza, emperra a nossa produtividade, emperra o nosso consumo, indivíduo-estado, indivíduo-as famílias. Então, esse é o gargalo da nossa economia, né? Agora, você definitivamente achar que retirando o direito dos trabalhadores irá melhorar a economia, isso não é verdade, senhores. Isso não é verdade, né? Porque, eu volto a repetir, para que tenhamos crescimento econômico, é necessário que tenhamos melhora no consumo, tenhamos melhora, enfim, diminuindo a taxa de juros, tendo inflação controlada, tendo crédito barato, tendo bons
empreendedores. Esse é o cenário, sim, para que tenhamos crescimento econômico. Então, senhores, eu quero mostrar para os senhores que os senhores podem tanto consultar a história, que a história desmente essa falácia, né, de que, de fato, dar direito aos trabalhadores vai quebrar a economia, e o discurso neoliberal é outro, né, que você precarizando os trabalhadores você vai melhorar. Isso é falácia, desmentida pela história. E outro, vocês têm que pegar os exemplos que estão sendo adotados tanto no Brasil, tem empresas no Brasil que estão adotando, sim, este modelo, e como no mundo. E o que de fato nós observamos é que são resultados satisfatórios tanto para o empregador como para o empregado. A produtividade melhora, o trabalhador trabalha com maior satisfação, enfim, trabalha com maior dedicação porque está descansado, e como também para a economia de modo geral, que ele vai ter mais tempo para poder gastar o dinheiro. Existem pessoas que trabalham numa escala tão louca, tão frenética, que a pessoa trabalha, tem até bom salário, mas não tem tempo para gastar todo esse dinheiro que ganha, não tem tempo para curtir, né? E para finalizar aqui, o Japão, que é um dos exemplos citados aí pelos neoliberais, ele tem uma coisa lá chamada síndrome de Karoshi, né? Que são pessoas com morte súbita por excesso de trabalho. Depois os senhores pesquisam sobre a síndrome de Karoshi. Fora que também lá tem muita gente se suicidando, né, senhores? Porque, de fato, o trabalho exaustivo gera esses problemas de saúde na pessoa. Saúde, problema de saúde emocional, problemas de saúde física, né? Ao contrário que quando você tem uma escala de trabalho equilibrada, com lazer, né? Você vai ter uma enorme qualidade de vida. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido. Para vocês, de fato, entender os problemas da nossa economia, voltem aos vídeos aí atrás que eu falo do neoliberalismo, né? O modelo em que estamos inseridos, quanto realmente o problema é a gente sair desse modelo neoliberal, e não tem nada a ver com a classe trabalhadora, muito pelo contrário, né? A classe trabalhadora, ela é precarizada dentro desse modelo neoliberal. Mais uma vez estamos juntos aí, galera, e saudações a todos, até a próxima.